Capítulo 4. O amor é o melhor caminho. Há tempos estive em uma reunião em que líderes do Evangelho Pleno e ministros da nação americana estavam presentes. Ministrei sobre fé durante 30 a 45 minutos e então permiti que, por 1h30, eles me fizessem perguntas. Depois que terminei a palestra, todos vieram até mim, abraçaram-me e disseram com carinho: Irmão Hagin, quero que me perdoe. Acredito em tudo da mesma maneira que você. Concordo 100% com as suas ideias. O problema foi que ouvi algumas coisas de outras pessoas, por isso os ensinamentos do irmão chegaram deturpados até mim. Depois disso, um dos nossos alunos comentou: Minha mãe telefonou-me e contou-me que nosso pastor levantou-se no domingo de manhã e falou: Pessoal, preciso desculpar-me. Tenho de fazê-lo publicamente, porque falei a respeito de um homem em público. Comentei que a sua mensagem de fé estava errada e mencionei o nome de Kenneth Hagin. No entanto, desde que o vi e conversei com esse irmão, quero que todos saibam que acredito em tudo da mesma forma que ele. Quero estimulá-los a ler seus livros e que me perdoem. Digo a você, o amor é o melhor caminho. Com frequência, as pessoas não pretendem errar, mas simplesmente não são sábias. Por isso, não vou deixar todas perturbadas com isso e esquecer a bênção. Jamais tive qualquer problema com colegas ministros. Eu os amo e não falo deles. Se alguém vem até mim e comenta algo sobre algum pregador da palavra, digo: bem, vamos orar por ele. Não saio por aí espalhando boatos. Alguém dirá: e se eles tiverem fundamento? Ainda assim, não vou dizer coisa alguma, pois eles podem ter errado. Quem de nós nunca errou? Você conhece alguém que não tenha cometido uma falha? Talvez eles tenham se consertado após o engano. Se eu saísse por aí espalhando boatos sobre eles, seus ministérios seriam arruinados. Recuso-me a agir assim. Não aceito fofoca. Meu ouvido não é uma tigela e, por isso, não vou deixar pessoa alguma derramar um pouco de mingau dentro dele. Se você permitir que isso aconteça, sua saúde será afetada. Por isso, nunca tive problemas com colegas ministros. Eles podiam ter algo contra mim, mas se tinham, não tomei conhecimento. Lembro-me de uma igreja que pastoreei. Na época em que a deixei, ela estava cheia e prosperava, pois Deus a estava abençoando. Contudo, depois de ter ido visitá-la, meu sogro perguntou-me: o que houve? Eu respondi: não sei, por quê? Ele me falou: estivemos lá na noite de domingo. Contei o número de pessoas e, incluindo o pregador, a minha esposa e eu, havia apenas 40 pessoas. Somente um grupinho sentado na frente. O local costumava lotar. Não sei o que aconteceu, falei eu. Alguns dias mais tarde, tive de ir àquela cidade de negócios. Não visitei membro algum da congregação, pois sabia que ela enfrentava problemas. Às 4 horas da madrugada, qualquer um poderia, com frequência, encontrar-me de joelhos orando pelo pastor. Pensei em passar pela casa dos presbíteros, porque eu sabia que, se o pastor me visse dirigindo pela cidade, poderia pensar que eu visitara alguns dos seus membros. Eu estava sentada em meu carro quando ele saiu de lá. Comentei que eu tivera de resolver alguns assuntos de negócios na cidade e pensei em parar para vê-lo. Perguntei-lhe como estavam as coisas e ele, zangado, respondeu-me: as coisas não vão bem. Então, ele começou a culpar-me por todos os seus problemas.
Disse-me que as pessoas não estavam entregando seus dízimos e eu desconfiava de que elas estavam dando dinheiro para mim. Vocês têm estado na cidade para coletar os dízimos e criar problemas, falou-me. Ele estava furioso e chegou a ir até ao carro e agarrar a minha gravata. Pensei que fosse puxar-me para fora. Isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Eu havia tido um problema com o pneu e precisei trocá-lo. Por isso o estepe estava bem embaixo do banco do motorista. Naquele momento fui tentado. Meu Deus, como eu fui tentado. Cheguei a abaixar-me e pôr a mão sobre o estepe. Então imaginei a manchete. Pastor do Evangelho Pleno acerta a cabeça de um outro pastor do Evangelho Pleno, ou até mesmo mata-o. Em prantos falei: querido irmão, Deus é minha eterna testemunha de que anteontem, às 4 horas da madrugada, estive de joelhos no chão, frio do linóleo, orando por você. Estive com a face no chão, dizendo: Senhor, abençoa o irmão fulano. Sei que os problemas existem, já pastoreei aquela igreja. Cada vez em que eu abria a minha boca, ele pulava, como se eu o tivesse acertado com um chicote. Então, ele começou a soluçar. Meu Deus, irmão Hagin, meu Deus, querido irmão, perdoe-me. Eu não sabia que tudo o que dizia estava errado. Eu precisava culpar alguém pelo meu fracasso. Senhor, eu simplesmente não soube dominar a situação. Não dominei a situação, eu sei que não. Dividi a igreja e coloquei metade das pessoas para fora da congregação. Você foi um sucesso, mas eu não fui. E por isso, culpei o irmão. Você me perdoa? Claro que sim, eu disse. Nós nos abraçamos. Isso não é melhor do que brigar? Desde aquele dia, nós somos amigos. Querido amigo, por experiência própria, sei que, se você não estiver andando com saúde, terá de caminhar em amor e orar por aqueles que perseguem e o maltratam. Ore por eles, pois esse é o melhor caminho para superar o problema. De fato, algumas vezes cheguei a querer deixar com que a carne dominasse. Como disse, quis acertar a cabeça daquele pregador, quando ele me acusou de tê-lo roubado. Mas não permitirei que a natureza humana me domine. Note o que diz a Escritura: não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Se as pessoas o injuriarem, não haja da mesma maneira. Ao contrário, abençoe-as. Abençoe, abençoe, abençoe e abençoe. Lembro-me de um evangelista que ministrou em nossa igreja. Bendito seja o seu coração. No tempo em que ficou conosco, ele criou mais problemas do que o diabo. O adversário tinha trabalhado em minha congregação durante 2 anos e não conseguiu prevalecer. Mas aquele pregador prevaleceu em 2 semanas. Ele não deveria ter feito o que fez, pois não era da conta dele. Mas saiu durante o dia, procurou membros da igreja, conversou com eles e tentou descobrir tudo o que pôde para causar problemas. Então, fui tentado, como eu fui, a vingar-me dele. Algo me dizia, se eu fosse você, nunca mais levantaria uma oferta para ele. Espere até domingo à noite e diga, essa é a oferta do irmão fulano. Faça salva e não se estenda. Assim, ele não conseguirá muito. Veja que isso seria injúria por injúria e mal por mal. Respondi, só por isso, senhor diabo, vou levantar uma oferta para ele toda a noite. E eu o fiz. Dei-lhe o dobro e o abençoei. Quando o diabo veio até mim novamente, falei, se você não calar a boca, vou começar a levantar 2 ofertas por noite para um evangelista. Ele ficou quieto imediatamente, pois não queria que pregador algum levantasse 2 ofertas por noite.
Então o evangelista foi embora com um gostinho bom na boca e preferi que fosse dessa forma. Isso tem a ver com oração e fé. Por quem você deve orar? Por todos os irmãos que o tratam bem? Não. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você está agindo assim? Se começar a fazê-lo, isso ajudará em todas as áreas. Fim do livro.